A Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus, apresenta o programa Posso Crer no Amanhã, com o apóstolo Miguel Ângelo e a mensagem da Graça de Deus. Olá, graça e paz, sejam todos bem-vindos ao programa da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. Eu sou a Bispa Ana Caroline e começamos mais uma semana juntos para compartilharmos a palavra do Senhor. Vamos ter ao longo desta semana muitos momentos importantes que certamente vão gerar frutos na sua vida. E eu estou aqui sempre em nome do meu pai, o apóstolo Miguel Ângelo, e da Bispa Rosana, que são os bispos primazes do nosso ministério. Que bom começarmos a semana falando da palavra de Deus, trazendo à nossa memória, à nossa mente aquilo que pode nos dar esperança em dias tão difíceis, em que nós estamos vivendo na nossa sociedade, que está no mundo inteiro, dias difíceis, tantos problemas, tantas aflições. Nós vemos diariamente situações catastróficas, muitas situações que nós mal imaginaríamos estão agora acontecendo. Então, é muito, muito importante que você realmente deixe que a sua mente seja permeada de coisas boas, de palavras positivas, de fé. Porque fé é o que nós precisamos para enfrentarmos o nosso dia a dia, para vivermos mais uma semana, mais esta semana e toda a nossa vida. Precisamos de fé, de confiança, de certeza. Precisamos crer que, a despeito de todas essas situações, nós temos um Deus que cuida de nós, um Deus que é amor, um Deus que é compassivo, que é misericordioso e que quer o nosso bem. Ao contrário do que a tradição mostrou ao longo de tantos anos, um Deus mau, um Deus déspota, um Deus punidor, e dessa forma tentou controlar o povo, controlar as pessoas por causa do medo de Deus. Nós que conhecemos a graça do Senhor, conhecemos um Deus que é bom. Deus para nós não é esta imagem amedrontadora criada pela tradição dos homens. Deus para nós é um Pai de amor, é um Pai rico em compaixão, em misericórdia. Então, é esse Deus que eu quero incentivar você, estimular você a conhecer melhor. Quero que você tenha no seu coração esse desejo de prosseguir conhecendo a Deus, utilizando a expressão bíblica. E é esse Deus que nós, todas as segundas-feiras, nos reunimos às 7h30 na Igreja Cristo Vive para clamarmos. É este Deus bom, é este Deus misericordioso, como eu já disse, que nós intercedemos, que nós pedimos em prol das nossas necessidades, das nossas causas. Todos nós temos necessidades. Na verdade, eu tenho necessidade, você tem. Se alguém do seu lado certamente também tem necessidades. E nós cremos num Deus que supre as necessidades. O nosso Deus não está alheio às situações na nossa vida, Ele não está de costas, Ele não tem seus ouvidos fechados, seus olhos fechados para as situações da nossa vida. Mas Ele quer, e assim a Bíblia nos ensina, que nós oremos a Ele, que nós peçamos, que nós intercedamos a Ele em prol das nossas necessidades. Porque Ele é bom. E Ele quer atendê-las, Ele quer suprir as nossas necessidades. Por isso que o apóstolo Paulo disse aos Filipenses que o nosso Deus, Ele supre cada uma das nossas necessidades. Mas também há um porém nessa questão. É o que eu quero levantar aqui nesta segunda-feira. Nós precisamos avaliar o que realmente é uma necessidade. O que é uma necessidade? Porque
nem todas as orações são atendidas, nem tudo aquilo que as pessoas pedem, elas recebem. Porque Deus está atento às nossas necessidades, aquilo que realmente nós precisamos para termos nesta terra uma vida em abundância. E como definir o que é uma necessidade? Como definir o que eu devo pedir a Deus ou não? Em primeiro lugar, nós precisamos ter sabedoria. E como ter sabedoria? Pedindo a Deus. O apóstolo Tiago, aqui em Tiago capítulo 1, ele diz assim, versículo 5, se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, não nega, e se lhe há concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Veja que pedir sempre está junto com a fé. Pedir sem fé, sem confiança, que eu comecei falando, não gera resultados. Mas ele diz, peça a sabedoria com fé. E ele diz também, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. A falta de confiança, que é o resultado da falta de sabedoria, porque se você tem sabedoria, você confia, você pratica a sua fé, gera pessoas agitadas, gera pessoas inquietas, gera pessoas nervosas, ansiosas. E ele diz, não suponha esse homem que alcançará do Senhor coisa alguma. Versículo 8, homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Veja que a sabedoria aliada à fé gera descanso. E quando não há sabedoria e não há a prática da fé, há perturbação. E diz que a pessoa que vive desse jeito não alcança nada de Deus. São orações vazias, são petições vazias. Mas quando há fé, quando há confiança e sabedoria, você pede e Deus dá. E você tendo sabedoria para pedir aquilo que realmente é necessidade, você alcança do Senhor. Porque o apóstolo Tiago diz lá no capítulo 4, versículo 3, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos prazeres. Infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. O que nós compreendemos com mais esta forte palavra do apóstolo Tiago? Que quando alguém não tem sabedoria, não pede por uma necessidade, pede mal, pede para esbanjar e diz que esta pessoa não alcança. Mas quando você tem sabedoria, eu quero que isso fique bem gravado no seu coração. Já estamos chegando ao momento da mensagem. Quando você tem sabedoria, você pede corretamente. Você sabe o que pedir a Deus. Você sabe aquilo que vai ser bom para a sua vida. Aquilo que não vai afastar você dos caminhos do Senhor ou do próprio Deus. Sabedoria gera resultados. Saber pedir para alcançar, saber pedir para receber de Deus aquilo que deseja o seu coração. Vamos praticar isto hoje, às 7h30 da noite, na Rua Maricá, 320, Campinho. Meu esposo, o Bispo Sérgio, que é o coordenador deste ministério, aguarda por você. Estaremos todos juntos clamando ao Senhor, pedindo bem, pedindo aquilo que é uma necessidade, pedindo com sabedoria, crendo que o Senhor nos responderá. Temos um site na internet, www.igrejacristovive.com.br. Acesse o nosso site, você poderá obter informações a respeito do nosso ministério, todo o material para o seu crescimento espiritual. Amém? Tenham todos um ótimo dia, um dia abençoado e uma excelente semana em perfeita vitória para a glória do Senhor. Fique agora com o apóstolo Miguel Ângelo. Fugindo
das dívidas. Diz assim a palavra do Senhor em Romanos 13:8: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Diga assim comigo: eu não devo dever coisa alguma. Não podemos ter dívidas, Deus não quer. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Que esta palavra abençoe todos os corações. Oremos ao Pai. Senhor Jesus Cristo, que bom, Senhor, que nós somos a tua noiva, noiva ataviada de branco, sem manchas, sem rugas e sem defeitos. E queremos ouvir as orientações que o Pai tem para a sua igreja nas questões de finanças, com o foco em especial nas questões das dívidas. Sabemos, Deus, quanto é o sofrimento de quem tem dívidas, mas sabemos que tu abres um caminho no deserto, tens a solução, tens o milagre. Então, Senhor, orienta-nos através dos lábios do profeta, para que a prosperidade seja uma realidade, em nome de Jesus. Todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que são o selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente. Meus irmãos, minha família. Hoje nós vamos continuar estudando assuntos práticos, como já o fizemos na quarta-feira, quando o apóstolo ministrou a palavra sobre administração de finanças. Hoje, especificamente, nós vamos tratar de saber como sair de dívidas. Porque, irmãos, somos evangélicos, somos cristãos, somos eleitos de Deus, e nós não podemos ter uma relação conflituosa com as questões financeiras. Normalmente as pessoas já têm paz quanto à salvação, quanto à sua posição diante de Deus, quanto à sua identidade. Mas no que diz respeito às questões de dinheiro, normalmente existe um conflito entre o homem e a mulher de Deus e a palavra que diz respeito a esse assunto. Claro que eu tenho que lhe dizer que esse conflito não é uma coisa que nasceu de um dia para o outro. Esse conflito que as pessoas normalmente têm em relação ao dinheiro foi herdado da Igreja Católica. Porque, você sabe, a Igreja Católica tem uma influência opressiva com a sua ideologia, fazendo exaltação à pobreza, associando a pobreza com virtude e santidade. E isto, lhes digo, é um caos. Esta apologia à pobreza associada à santidade e à virtude é um erro. Olha, eu estava lendo a respeito do testemunho do nosso bispo Fortes, que estudou, quase foi padre, e ele me dizia num e-mail: apóstolo, para ser padre eu teria que optar por pobreza, obediência e celibato. Tudo contrário a não ser obediência, mas
Pobreza e celibato contrários às regras bíblicas e de Deus. Então Deus é um Deus de abundância. Ele não é um Deus de escassez. Ele é um Deus da abundância. E eu quero começar por lhe mostrar que a dívida e a enfermidade são as coisas que mais atormentam o povo de Deus. Então, saúde e prosperidade têm que andar juntas, passo a passo, mão dada. Isto é a forma de entender à luz da Bíblia. Então, o Senhor Jesus Cristo não quer o seu povo com dívidas. Não quer. Dívidas se tornam dardos inflamados na vida das pessoas. Há muitas pessoas que destroem o seu casamento, a sua família, os seus negócios, por causa de dívidas. E como nós estamos falando ao vivo e em direto, por satélite, pela internet, para o mundo, eu vou lhe ser um pouco mais específico. Dívidas têm levado ao suicídio muitas pessoas, quando elas se tornam impagáveis. Há pessoas que se suicidam por causa de maus investimentos. A vida se torna tão insuportável, a paz vai embora, a esperança desaparece, o desespero bate à porta, e você sabe, a pessoa quando não tem o recurso de Deus, o primeiro pensamento semeado pelo diabo é o suicídio. Mas eu quero lhe dizer que o suicídio não resolve o problema. Cria outros problemas. Porque o suicida não entra no reino de Deus. Então, as dívidas aprisionam. As dívidas destroem a autoestima. E quantas não são as pessoas que por dívidas têm infartos, AVCs e morrem? Nós temos aprendido nesse ministério que viver é um ato de obediência a Deus. Ele é o autor da vida. Só a Ele cabe a decisão de terminar a vida. Então, tirar a vida por causa de uma dívida é um pecado imperdoável. Pois, amados, nós sabemos à luz da Bíblia que após a morte não há arrependimento. Não há uma segunda chance. Cabe ao homem morrer uma só vez e segue-se o juízo. Não existe purgatório. Não existe segunda chance. Então, eu sei da responsabilidade que tenho esta manhã de falar desta questão. Porque eu tenho convivido com muita gente que chega ao nosso ministério com grandes dores na alma, dores existenciais por causa de dívidas. Eu tenho ensinado desse altar de forma sincera, verdadeira, concreta, justa, bíblica, espiritual, como Deus tira uma pessoa abrindo portas, saídas, escapes. Nós temos aqui pessoas esta manhã que já foram endividadas até a terceira e quarta geração. E que Deus simplesmente, pela obediência à palavra, começou a criar escapes, alternativas, possibilidades, e hoje são pessoas completamente equilibradas e felizes com as questões financeiras. Jesus disse isto em Mateus 11, 28 a 30. Jesus disse, olha, vem a mim. Ele não disse, vai procurar o pai de santo, ou vai procurar o agiota, ou quem te empresta para depois te ameaçar de morte. Ele disse, vinde a mim os que estáis cansados, sobrecarregados. Ele disse, eu vou te aliviar. Eu vou criar um caminho onde não há caminho. Não se esqueça que o Deus da Bíblia, a quem nós servimos, é um Deus de milagres. Então ele disse, vem a mim, eu vou te aliviar.
Quer dizer que Deus não quer sobrecargas que levem ao cansaço. A pessoa às vezes diz: meu Deus, eu estou cansado, a minha vida não muda. Parece que o vento nunca vem a meu favor. Ele disse: eu vou te aliviar. E ele disse: tomai sobre vós o meu jugo. Ele disse: o meu jugo, e aprendei de mim. Isto é o que eu quero lhe passar cada vez que eu subo a este altar. É que você aprenda de Jesus. Nós aprendemos muita coisa na escola, na faculdade, na família, com os amigos. Ele diz: não, aprenda de mim. Quer dizer, quando você aprende com Jesus, você tem descanso, você tem a possibilidade, a mudança, a alternativa, o escape, a porta, o milagre. Se eu sou humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Versículo 30 diz: porque o meu jugo é suave, meu fardo é leve. E o que esta palavra jugo quer dizer? Canga. Canga que está sobre o pescoço do boi, e que o lavrador ara a terra, controlando através da canga. Quer dizer que diz: o meu jugo é suave. Ele diz: não pode um crente ter uma canga pesada toda a vida, sempre quebrado, sempre mal, sempre endividado. Ele diz: o meu fardo é leve. Não pode ter canga, não pode ter sobrecarga. Você pensa o quê? Quantas pessoas eu já atendi no meu gabinete que disse: ou Deus resolve ou me mato. Eu ouvi isto muitas vezes. Eu achava até em certos momentos que eu não tinha nem capacidade de ouvir as pessoas dizerem isso. Porque o indivíduo intimidado com as questões das dívidas, quando a Bíblia diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Então nós temos que aprender de Jesus. Por quê? Porque ele tem o caminho, ele tem a esperança. Então eu quero dizer logo no início: dívidas não são o fim da vida. Você tem que aprender que dívida é uma enfermidade desastrosa, mas não é o fim. O cristão, quando está enredado com problemas financeiros, é porque ele não tem uma relação boa nem com Deus, nem com a Bíblia. Porque não é Deus que falha. Ele disse: aprenda de mim. Somos nós que falhamos. Por isso a igreja tem obrigação de orientar as pessoas para que não caiam nesta armadilha do diabo, que é a questão das dívidas. Então, prosperidade é o fim da maldição das dívidas. E você sabe, só sai da maldição da dívida quem é fiel ao Senhor. Quem é fiel ao Senhor. Porque senão a dívida se torna algo desastroso, enfermo. Então vamos pensar. Jesus curou doentes, levantou mortos, transformou água em vinho, multiplicou pães e peixes, perdoou pecados, trouxe a salvação. Por que razão ele não teria uma saída para a questão das dívidas? Por que razão ele não teria um caminho para a pessoa que está desempregada? Então nós temos que confiar em Deus. Ele é capaz de transformar a vida cheia de dívida, cheia de desespero, numa vida abençoada e próspera. Diga: eu creio nisso. Então nós vamos orientar, porque olha qual é o propósito do que Deus diz em relação às questões financeiras. Você sabe, a Bíblia tem mais de 2.000 passagens, Deus tratando das questões materiais, financeiras. Claro que você sabe, infelizmente, o mercado que se transformou, a maioria de lugares tem placas dizendo que são igrejas, se transformou num grande mercado, uma fonte de renda. Isto é maligno, isto é diabólico. As pessoas depois deixam de acreditar em Deus pelo descrédito de algumas pessoas que estão à frente dos ministérios. Olha o que Jesus diz através de Deuteronômio, esse capítulo 28, 12 e 13. Assim:
o Senhor te abrirá o seu bom tesouro. Fugindo das dívidas. Esta mensagem estará disponível em nosso site www.igrejacristovive.com.br. Leve a Cristo Vive com você no seu smartphone ou tablet. Fotos, mensagens, informações e a nossa rádio e TV web 24 horas online. Assista nossos cultos com transmissão ao vivo. Cristo Vive com você em qualquer lugar. Disponível para baixar nas lojas de aplicativos iOS e Android. Creio numa igreja firmada na palavra de Deus. Creio numa igreja que influencia seu estado, seu país, sua cidade. Creio numa igreja que tem uma palavra para mudar o mundo. Uma palavra de fé. Uma palavra de esperança. Uma palavra que transforme pessoas e situações. Uma igreja que louva ao Senhor acima de qualquer coisa. Uma igreja em que as pessoas são valorizadas. Em que todos se unam para receber conhecimento bíblico. Uma igreja que todos chamam a minha casa. Uma igreja que prepara pessoas para viver esta década vitoriosamente. Você acabou de assistir ao programa Posso Crer no Amanhã, da Igreja Evangélica Cristo Vive, Missão Apostólica da Graça de Deus. O apóstolo Miguel Ângelo convida a todos para estar com ele no próximo programa com o ensino da palavra da Bíblia Sagrada.